Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Entrou na Netflix o filme A Nuvem, uma produção francesa de 2020, com uma temática um tanto quanto peculiar. Eu assisti e resolvi fazer vídeo para vocês. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu vou avisar. O longa conta a história de Virginie e seus dois filhos, Laura e Gaston, que vivem numa pequena fazenda no interior da França comercializando farinha. Farinha de trigo? Não, de gafanhoto. Virginie tem uma criação de gafanhotos para consumo próprio, sim, ela assa, frita e come esses bichinhos, e também para produzir essa farinha. Ela alega que no gafanhoto tem mais proteína do que numa carne de gado, na carne vermelha. Não é um costume lá muito comum, gera um certo estranhamento, mas ainda assim ela consegue estar dentro do comércio. O problema é que os bichinhos param de se reproduzir, e aí, sem querer, ela descobre que eles estavam com sede de sangue. A Nuvem, ou Le Nuit, é um filme dirigido por Just Philippot, como eu falei, uma produção francesa lá de 2020, que pela premissa a gente fica esperando o quê? Uma trecheira daquelas bem violenta. E antes fosse. Quando eu vi lá que era um terror francês, com uma temática de gafanhotos sedentos por sangue, eu pensei no melhor do body horror. E não é que não tenha cenas desagradáveis, porque tem, mas elas são poucas e o ritmo ele só acelera lá no finalzinho, tipo assim, 15 minutos finais, e o filme tem mais ou menos 1h40 de duração. É um filme horrível? Não, não é um filme horrível, mas num todo não me agradou, embora ele tenha vários pontos positivos. Por exemplo, ele tem aquele clima estranho de filme francês, sabe? A gente nunca sabe o que os personagens estão pensando, o que eles vão fazer, fica aquela tensão 100% do tempo. A fotografia sempre cinza, desbotada, contribui para essa sensação que, assim, parece que eles não estão sentindo nada e ao mesmo tempo parece que estão sentindo tudo. Temos boas atuações, a protagonista, Suliane Brahim, já é conhecida no teatro francês e a entrega dela é excelente. A forma como a trilha sonora é usada me agrada, é aquele tipo que só aparece música quando o personagem coloca. Então, por exemplo, a Virginie, ela deixa música clássica tocando para os gafanhotos. Segundo o estudo dela lá, isso acalma eles, ajuda na reprodução. E aí fica aquele som que não tem nada a ver com o ambiente. Além disso, tem o zunido dos bichos que cada vez fica mais alto ao decorrer do filme. As cenas desconfortáveis, que são bem boas, elas acontecem por causa do uso do zoom do diretor. Então ele bota a câmera muito perto do gafanhoto ou do machucado, enfim, e aquilo te incomoda. Eu acho interessante, é um artifício interessante. E pensando assim, são bons os pontos positivos, mas aí o ritmo e o roteiro pecam. Eu falei no clima de tensão 100% do tempo. Isso é realmente muito bom quando chega num determinado momento que essa tensão se quebra e, o ritmo vai lá pra cima, o clímax explode. E não é exatamente o que acontece aqui. Os personagens, eles parecem que vão enlouquecer a qualquer momento. E ou não acontece, ou quando acontece, não condiz com o tamanho da tensão que foi criada antes, sabe? Essa explosão não é forte o suficiente. O ritmo acaba por ser lento demais e aquilo que a gente quer ver de um filme que se propõe a falar de gafanhotos loucos por sangue mal acontece e é só no finalzinho, como eu já falei. E falando em finalzinho, dá pra se estressar porque eu achei o final bem ruim. Pode ser que tenha uma metáfora lá muito incrível por trás e eu que não pesquei, pode ser, mas no que eu assisti não me agradou. E além disso, algumas relações entre os personagens são mal contadas, mal formadas. Por exemplo, tem um vizinho lá que é o tal do vizinho fofoqueiro, enxerido, que volta e meia aparece ali na fazenda. A gente até entende por que ele aparece ali de vez em quando, mas o filme dá uma proporção pra ele que parece que já foi explicado antes e melhor, quando não, eles praticamente só jogam ele ali. E isso rola com outros personagens também, na escola com a guria, com o amigo da mãe, enfim. Então assim, o que eu posso dizer de A Nuvem?
Não é um filme horrível, tem esses vários aspectos positivos, porém eu muito provavelmente não vou assistir de novo e definitivamente não é para todos os gostos. Pode ser que alguém goste e goste muito, mas eu acho que eles perderam a mão, principalmente no ritmo. Lembrando que eu adoro filmes lentos, não é esse o caso, é a forma como a história é construída. A Nuvem tá disponível na Netflix. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Então tá, o que a gente entende dessa família? Eles perderam, né, o marido e o pai em algum acidente, de doença, não ficou bem explicado, é só jogado ali no ar, mas enfim, o cara morreu. A Virginie parece que perdeu um pouco a mão, antes eles trabalhavam com cabras, aí agora ela tá com essa história dos gafanhotos. E fora ali da casa deles, a gente vê que na escola rola um bullying com a guria mais velha, principalmente, né, a que sofre mais, por causa desse rolê aí também. Bom, então ela não tá conseguindo muitos compradores, os bichos não estão se reproduzindo, então quase não tá tendo farinha. Vai um cara lá, por indicação de um amigo dela, do Karim, que é um cara que a gente vê logo de início que gosta dela, porém esse comprador quer pagar muito pouco. E a Virginie enlouquece, manda o cara longe e ela, tanto ela quanto a filha, tem esses picos de explosões de emoção, elas batem nas pessoas, praticamente a guria, inclusive, briga com um dos meninos que é insuportável, lá da escola, que fica fazendo bullying com ela. Ela manda esse cara embora, entra na estufa, começa a destruir tudo, só que ela cai e bate com a cabeça. Quando ela acorda, os gafanhotos estão em cima do machucado dela, ali lambendo o sangue dela mesmo. A Virginie se assusta, sai dali, mas fica pensativa, que coisa mais estranha, né? Lógico. Porém, antes disso, o que aconteceu? Ela prometeu pra filha que ia vender tudo e eles iam embora dali, então a guria tá nessa esperança. E nós tivemos uma outra cena com o Gaston, o gurizinho, que ele fica com uns gafanhotos dentro de um viveirinho dele no quarto, que o bicho começa a lamber um machucado dele. Eu, inclusive, achei que esse desenrolar com os bichinhos sairia a partir do guri, mas não, isso é esquecido, essa cena é esquecida e bola pra frente. Bom, daí o que rola é que no dia seguinte os bichos estão se reproduzindo à reveria, enlouquecidamente. A Virginie pensa, só pode ter a ver com sangue. Então ela se corta, bota ali o braço dentro do viveiro e eles atacam ela. A mulher enlouquece, começa a aumentar a estufa, se corta mais algumas vezes para dar sangue para os bichos, até que ela consegue encomendar 30 litros de algum lugar, que eu não sei aonde que se compra sangue assim. A Laura, que tá pé da vida porque entendeu que eles não vão mais sair dali, se revolta e rasga uma das estufas. Os bichos saem enlouquecidos e pegam a cabra de estimação do gurizinho. E, por exemplo, esse é um momento que dá um pavor. Poxa vida, né? É aquela montoeira daqueles bichos e depois uma cena bem triste, né? Deles comendo a cabrinha, coitada. Mas esse tipo de cena rola tão poucas vezes que a gente esquece muito rápido. Não acho que eles tinham que ficar esfregando sangue na tela o tempo todo, mas com uma temática dessas, precisava de um exagero. Ela já é absurda demais, entende? Parece que faltou coragem. Bom, a Virginie instala mais estufas. Nesse momento ela já tá bem fora da casa, tenta comprar mais sangue, mas a licença dela expirou, ela não sabe onde é que tá. E aí ela começa a tirar o próprio sangue mesmo pra dar pra eles. E não só isso, ela pega o cachorrinho do vizinho, lembra que eu comentei do vizinho fofoqueiro, futriqueiro? Ela pega o cachorrinho dele, dá pros bichos, eu fiquei indignada. Nesse momento eu já tava com raiva, aí eu fiquei com mais raiva ainda. Pega gado do vizinho, faz uma confusão. O Gaston, o guri, vai acampar lá com o futebol da escola, fica só a Laura e a mãe em casa, porém a guria acaba vendo a mãe dentro de uma das estufas, só com aquele capacete na cabeça e sem roupa, né, de calcinha e sutiã, sendo devorada pelos bichos. Ela tá ali porque ela quer, dando de comer a eles. A guria se apavora, lógico, e é uma cena bem forte, bem interessante. E ela liga pro amigo da mãe, pro Karim. O cara chega lá, já pega a Virginie desmaiando, porque ela tá ficando cada vez mais fraca em função do sangue que ela tá perdendo. Leva elas pra comer na casa dele, mas aí a mulher se estressa com a filha e tal, ele traz elas de volta.
Quando eles chegam lá, ele entra numa das estufas e vê o corpo do vizinho sendo devorado. O homem tinha chego lá uns minutos antes, entrou, tava atrás do cachorro de novo, e aí, né, rasgou lá o negócio, os bichos saíram, pegaram ele. O Karim bota fogo nas estufas, é lógico que não dá muito certo, porque daí sim que os bichos saem, vira de fato aquela nuvem, vão pra dentro da casa, pegam ele, a Laura consegue fugir, a Virginie vai atrás da Laura, elas param lá na beira de um lago, a guria entra embaixo de uma canoa, os bichos vão pra cima da canoa, e aí a Virginie, pra salvar a filha, corta ali as mãos, passa sangue no rosto, aí sim numa cena bem ali ao estilo terror francês. Inclusive são parênteses que me pareceu que amanheceu do nada meio rápido, mas tudo bem. Daí os gafanhotos vão pra cima da mulher, atacam ela acaba entrando dentro d'água, enfim. A guria sai debaixo da canoa, não enxerga a mãe, só vê aquele monte de bicho afogado. Mas aí a mulher tá viva, tá ali bem mal, mas tá viva, não tá nem encarcomida, não entendi foi nada. O filme acaba com as duas se abraçando ali dentro d'água mesmo. Então assim, a resolução foi rápida demais para tudo que foi construído. A gente fica naquela tensão o tempo todo e como eu falei, a protagonista tá muito bem, a Laura tá muito bem, o gurizinho também. Eu não entendi por que eles resolveram tirar ele de cena nesses momentos finais, mas assim, faltou, não sei, como eu comentei, eu acho que eles perderam a mão mesmo. Enfim, você já assistiu A Nuvem? O que achou? Deixa aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.